Filipenses capítulo 3, verso 12. A Bíblia diz assim, se tem alguém sem a palavra do seu lado, compartilhe com essa pessoa. Filipenses capítulo 3, verso 12. A minha tradução é a NTLH, mas o sentido é o mesmo da sua. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está adiante de mim. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esse mesmo pensamento. Porém, se alguns de vocês pensarem de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos orar? Você pode orar pela minha vida, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma forma única e especial. Como eu preciso ouvir a Tua voz, como eu preciso de uma palavra para o meu coração. Por isso abre o meu entendimento, o entendimento da sua igreja, me dê graça para compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado para a glória e a honra do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu quero falar com você nessa noite de atitudes que nós devemos ter para ter uma vida abençoada. Se nós observarmos a vida de Paulo, nós vamos ver que ao longo da sua vida, do seu ministério, Paulo ele abriu mão de muitas coisas, inclusive do que eu disse, de se casar. Paulo não teve um casamento, um relacionamento. Paulo desistiu de muita coisa. Paulo desistiu da família, Paulo desistiu de amigos, de prazeres, de liberdade, a fim de conhecer mais a Cristo. E eu afirmo para você que todos nós temos também essa condição de conhecer a Cristo. Nós temos esse acesso livre ao Senhor. Mas com toda certeza eu também afirmo para você que nós vamos ter que nos esforçar para que isso aconteça. A sua vida, meu irmão, pode ser uma bênção. Ninguém disse amém, meu Deus do céu. Mas tudo vai depender daquilo que você está disposto a abrir mão por causa do Senhor. A sua vida pode ser uma bênção, cheia da graça de Deus, mas tudo vai depender daquilo que você está disposto a abrir mão para conhecer mais de Cristo. Talvez uma agenda cheia de compromisso. Hoje, muitas pessoas poderiam estar aqui e não estão. Escolheram ficar em casa para saber, resultados que vão acontecer, o que vai acontecer com a nossa nação. Cada um faz a sua escolha. Você vai precisar, querido, abrir mão de determinadas coisas para poder orar mais, ler mais. Talvez abrir mão de amizades, de relacionamentos, planos que você tem, de
um tempo de lazer, de prazer, não sei. Seja o que for, eu quero que você entenda aqui com toda certeza: Cristo, Ele vale muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Tudo aquilo que você abrir mão por Ele, pode ter certeza que Ele há de te recompensar e de te abençoar. Paulo, ele nos mostra através de atitudes que ele teve, que nós precisamos ter também para viver uma vida abençoada, uma vida alegre. Todo mundo quer ser abençoado, amém, querido? Quem aqui quer ser abençoado? Todo mundo. Então eu quero te dar algumas orientações nessa noite, para você ter uma vida abençoada, uma vida alegre, não necessariamente feliz, porque eu já disse aqui no altar que felicidade está inteiramente ligado a coisas, a alegria está totalmente ligada a ter Cristo no nosso coração. A alegria não depende de momentos. Agora, pastor, então me explica o que é ser abençoado. Ser abençoado é ter coisas. A palavra que traduz do grego a expressão abençoado significa makarioi. O que é isso, pastor? O significado dessa palavra é plenamente satisfeito. Uma pessoa abençoada é aquela que recebe o favor de Deus sobre ela. Uma pessoa abençoada, as Escrituras nos mostram que bênção é qualquer coisa que Deus nos dê, qualquer coisa boa que Deus faz na nossa vida. E quando nós recebemos algo de Deus, nós nos tornamos plenamente satisfeitos. Ser abençoado é quando nós recebemos qualquer tipo de coisa que nos aproxima mais de Jesus. Isso é ser abençoado. Bênção não quer dizer, talvez daqui a alguns dias eu pregue só sobre isso. Bênção de Deus não quer dizer somente dinheiro, prosperidade financeira. Muitas pessoas pensam isso, mas não é. Mas eu quero te falar algumas coisas, algumas atitudes que Paulo teve, e ele nos ensina para que eu e você tenhamos uma vida espiritualmente abençoada, não só materialmente ou humanamente falando. Pastor, quais são essas coisas? Eu quero falar, se der tempo, de 5 atitudes que Paulo teve. Em primeiro lugar, Paulo, ele teve uma insatisfação com a sua vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. Versículo 12, 13, Paulo, ele diz assim: não que já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu continuo correndo. Paulo, querido, ele estava satisfeito com Jesus, mas não com a sua vida cristã. Hoje, quando você conversa com a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs, uma grande maioria delas estão satisfeitas com a sua vida espiritual. Elas acham que ir à igreja no domingo é o bastante, já está bom demais. Outros às vezes se acham melhores e pensam que estão bem, porque comparam-se a outras pessoas. Como assim, pastor? Pensam que porque eles estão há mais tempo na igreja, eles são abençoados. Pensam que eles são melhores, eles se sentem satisfeitos, porque eles decoram textos bíblicos com mais facilidade do que os outros, e assim por diante. E eu afirmo para você, querido, que a insatisfação com a nossa vida cristã, ela precisa ser algo diário. Você precisa sempre buscar crescer, melhorar, conhecer mais de Deus. O dia que eu achar, ou você achar que nós estamos muito bem, toma cuidado, porque a sua queda está mais próxima do que você imagina. Eu posso estar satisfeito com Jesus, eu posso estar satisfeito com Deus, mas eu preciso, querido, estar insatisfeito comigo mesmo. Eu posso melhorar. Posso ou não posso? Nós podemos orar mais,
Podemos ler mais a Bíblia. Eu posso ser um cristão melhor lá fora, dentro do meu trabalho. Eu posso dar um testemunho melhor. Então não se esqueça dessa palavrinha que tem destruído a muita gente: eu. O seu eu muitas das vezes tem te destruído, porque o seu eu diz para você que você está bem demais. O seu eu muitas das vezes diz para você que não precisa melhorar, que é o suficiente. Paulo, ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Se Paulo estivesse satisfeito, ele olharia, e nesse texto aqui ele diria: olha, eu vou parar por aqui, porque eu já vivi tudo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou continuar buscando mais, eu não vou me esforçar, para quê? Mas Paulo estava dizendo aqui: eu já vivi muita coisa de Deus, mas eu vou continuar andando, correndo, me esforçando, porque ainda existe muitas coisas melhores e mais sobrenaturais de Deus preparadas para a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Eu já vivi muitas coisas, mas eu vou continuar correndo, prosseguindo para alcançar coisas maiores. E o principal, o que é, pastor? A salvação, a vida eterna. Deus tem coisas muito maiores para você, querido. Você e eu às vezes não vivemos porque estamos satisfeitos. 1 Coríntios 9, 24. Não precisa abrir. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, mas não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Escuta uma coisa: vencer na caminhada cristã, meu querido, requer esforço de cada um de nós. Paulo usou aqui a ilustração de um atleta para dizer que a vida cristã, ela requer trabalho árduo, dedicação, preparação, constância. E se existe uma coisa que os cristãos menos têm tido nesses dias, é constância. Um dia estão lá em cima, outros dias estão lá embaixo. Um dia estão cheios do Espírito Santo, amanhã nem querem ouvir falar o nome de Deus. Um dia eles amam a igreja, o outros dias eles detestam e nem querem estar nos cultos. Como tem sido difícil esses dias. É por isso que eu falo sobre a insatisfação, porque a satisfação espiritual, ela me leva a parar. Mas quando eu estou insatisfeito comigo mesmo, isso me leva a continuar, a prosseguir, a lutar, a buscar mais de Deus, porque a corrida ainda não acabou. A sua corrida, a minha corrida, só acaba na glória. A nossa corrida só acaba quando o Senhor voltar, quando a morte nos levar dessa terra. Então, meu querido, até lá, você precisa muito de se esforçar. Porque não é porque você frequenta os cultos que você vai ser salvo. É pela sua comunhão diária com o Espírito Santo. Então eu e você devemos permanecer correndo, para que um dia nós alcancemos o que, pastor? A salvação, a vida eterna, o reino de Deus. Eu sempre falo que não adianta você correr um dia, 2 dias, hoje, amanhã, e depois abandonar. Porque, meu irmão, só herda a vida eterna quem continua a sua corrida até o fim da sua vida. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 11, 12.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Querido, eu sei que nós vivemos debaixo da graça de Deus, mas a graça também não me isenta de fazer a minha parte e me esforçar para manter todos os dias o meu relacionamento com o Pai. Eu não sei você, mas todos os dias eu sou tentado a negociar os meus princípios. Todos os dias nós somos tentados a abandonar a nossa fé. Satanás, ele provavelmente hoje colocou coisas no seu caminho para te impedir de estar aqui. Ele coloca todos os dias e nos leva a pensar que essas coisas são maiores, são melhores do que Jesus, para tirar o seu foco, para tirar você da corrida rumo à eternidade. E eu faço uma comparação, querido, dessa corrida, como Paulo mesmo fez, como uma maratona. Se você observar em uma maratona, quando os corredores estão ali correndo rumo à linha de chegada, existem pessoas ali para dar um copinho d'água para elas, como esse aqui. Alguém já viu? Amém, querido? Amém? E elas recebem ali um copinho de água como esse. E sabe o que é o mais interessante? A pessoa abre o copo e ela toma água correndo, em movimento. Porque se ela parar para respirar, para recuperar o fôlego, para beber um copo de água, ela já perdeu a corrida há muito tempo. Uma comparação simples, mas que faz todo sentido. Nenhum daqueles atletas param a sua corrida para beber água, eles bebem água correndo. Então, querido, escuta uma coisa, a nossa caminhada cristã também é assim. Nós estamos correndo rumo à eternidade, à linha de chegada, e nós não podemos parar. Pastor, mas eu estou cansado, eu preciso recuperar o fôlego. Querido, no meio do teu trajeto, Deus vai colocar pessoas para te dar um copinho d'água, para te colocar uma palavra no seu coração, para te animar. Toda vez que você estiver desanimado, vem para a igreja. Aqui você vai encontrar o seu pastor te dando uma palavra de fé, te dizendo: não para, não desanima, continua firme, porque ainda tem muita coisa boa de Deus para você viver. Eu creio nisso. Essa água, a Bíblia traduz como sendo a própria palavra de Deus. Então, querido, não faça isso. Hoje eu estou aqui para te dar essa palavra. Continue correndo, mesmo que cansado. Continue correndo, mesmo que você não veja solução, melhoras ao seu redor. Deus sempre vai providenciar alguém no meio do caminho para te dar uma palavra. João capítulo 14, Jesus apresentou a água da vida para uma mulher que tinha sede, para uma mulher que não conhecia ao Senhor, para uma mulher que já havia tido experiência negativa com muitos maridos. Ela buscava se saciar e nunca conseguia. Jesus disse para ela: aquele que beber dessa água nunca mais vai voltar a ter sede. Sabe por que talvez você tenha tido sede no meio da sua caminhada? Porque está faltando você beber da palavra, da água da vida. Eu não estou falando de você ouvir pregações, porque eu sei que muita gente aqui talvez está ouvindo de um lado e já está saindo do outro, e quando sair lá de fora não vai lembrar nem de meia palavra que ouviu aqui dentro, porque a cabeça dele está em outro lugar. Então, querido, quando você pensar em parar, lembre-se que o Senhor sempre vai colocar alguém do seu lado para te dar uma palavra, para te dar um copo d'água para que você continue. E a insatisfação espiritual, ela me leva a continuar. Sabe, tem muita gente que para na sua caminhada cristã e depois ele tem dificuldade de voltar. Por quê, pastor?
Porque um dia, talvez no meio do trajeto, ele foi decepcionado, ele foi frustrado. Alguém o machucou e talvez aquele machucado, aquela ferida doeu demais. E aí ele para recuperar o fôlego, para beber um copinho d'água, e agora para voltar ao ritmo é difícil demais. Se o atleta, querido, ele está com o corpo aquecido, ele não pode parar a sua corrida no meio do trajeto e esperar o corpo esfriar para ele voltar a correr de novo. Ele vai perder a corrida. Sabe, entenda uma coisa: as dores no meio da corrida, os problemas que acontecem com a gente no meio da caminhada, eles não podem nos parar. Se parar é pior. Eu não posso olhar para essa dor e deixá-la me parar. Eu preciso focar na linha de chegada, é para lá que eu vou. E na corrida cristã é da mesma forma. As dores vêm, as decepções vêm, problemas com irmãos dentro da igreja vêm, feridas vêm, o desgaste vem, mas eu preciso continuar. Você já percebeu como é difícil voltar a ter uma vida de oração quando você fica muitos dias sem orar? É verdade ou não é? Já percebeu como é difícil você ler a Bíblia quando você fica meses sem colocar a mão na Bíblia? É verdade ou não é? Sabe o que é isso? Um dia a sua caminhada ficou pesada, você se cansou de correr, você se frustrou com alguém, e isso fez com que você parasse na sua caminhada. Agora, para voltar a ser quem você era, é muito difícil. Não é fácil. Então, meu querido, entenda isso nessa noite. É claro que a dor vai vir, os problemas vão vir, mas nunca falta refrigério, nunca falta palavra para quem continua correndo rumo à eternidade. E aí eu te pergunto nessa noite, como é que você anda? Satisfeito ou insatisfeito? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem está insatisfeito com a sua vida espiritual, não vou chutar 100%, mas eu vou dizer 99% vai dizer que não está satisfeito, que tem alguma coisa para melhorar. Todo mundo vai levantar as mãos, mas a dura realidade é que isso não é verdade. Porque se você estivesse insatisfeito, você faria alguma coisa para mudar. Entra ano, sai ano, as coisas estão do mesmo jeito. Entra domingo e sai domingo, e você continua com a sua vida do mesmo jeito. Entra semana e sai semana, e você não assume um compromisso com Deus. Você está esperando o quê, meu querido? Você está esperando o quê para tomar uma decisão? O que precisa acontecer de errado para você acordar? Quem está insatisfeito, faz algo para mudar. Agora, quem está satisfeito, não se esforça. Ah, pastor, eu errei, eu fracassei. Querido, fracassar não é tentar e errar. Fracassar é você não tentar de novo quando você comete um erro. Isso é fracasso. Pastor, eu pequei, eu vacilei, eu me afastei, eu me desviei da igreja. Eu quero te dar uma notícia nessa noite que vai libertar você desse sentimento. Eu quero trazer uma palavra libertadora para você. Qual é, pastor? Deus não tem problema com quem erra. Deus tem problema com quem dá desculpa. O problema não é você cair. O problema é você manter-se caído por causa das desculpas que você dá. Eu afirmo para você, Deus pode te levantar de todos os seus fracassos, mas Ele nunca vai te levantar das suas desculpas. Nunca. Eu nunca vi na Bíblia Deus levantar um homem que deu desculpa para ele. Nunca. Mas eu já vi Deus levantar vários homens que disseram: Deus, eu pequei, eu falhei, eu fiz mesmo.
Me ajuda, eu quero mudar, eu quero começar de novo. Olha o caso de Adão e Eva. Adão e Eva estavam escondidos. Havia um pecado. Poderiam ter se arrependido? Claro que poderiam. Mas Adão preferiu culpar Eva e dar uma desculpa para Deus. Não, eu comi, mas foi por causa da mulher que o Senhor me deu. Resultado, foi expulso do paraíso. Deus não restaura a vida de pessoas que vivem dando desculpa para eles. E eu falo que desculpas são a especialidade de pessoas satisfeitas. Como assim, pastor? Alguns exemplos de desculpas. Olha, eu não me batizo, pastor, por causa disso. Já viu alguém falando isso aí? Desculpa, não batiza porque não quer. Pastor, eu não batizo porque eu ainda fumo e eu não consigo largar o cigarro porque eu sou muito nervoso. Desculpa. Pastor, eu não vou tão frequentemente aos cultos porque acontece isso, sempre chega uma visita lá em casa. E aí mais e mais desculpas. Tem gente que eu nunca vi o tanto que a casa dele é visitada na hora do culto. Impressionante. Eu converso com algumas pessoas, eu falo, fulano, por que você não passou? Chegou visita lá em casa. Domingo que vem, fulano, que você não passou? Chegou uma visita em base, um parente meu chegou lá de última hora. Querido, vou te dar uma dica. Se chegar alguém na sua casa na hora de vir para o culto, traz ele para o culto junto com você. Porque se você for ceder a essas coisas, você sempre vai ter uma desculpa para não estar na igreja. Vou te falar uma coisa, eu não queria que você levasse a mal. Testemunho da minha própria vida. Eu tenho quase 20 anos que eu estou na igreja, que eu converti e entreguei minha vida para Jesus. Em quase 20 anos, sabe quantos cultos eu faltei no domingo à noite? 3. O dia em que eu fiz uma cirurgia o ano passado, em novembro, eu fiquei 2 cultos sem vir à igreja porque o médico me proibiu de estar no culto. Eu estava quase morrendo lá em casa, de vontade de estar aqui. Acho que eu preguei sozinho para o sofá, para a mesa, para todo mundo. E o terceiro culto que eu faltei, que na verdade foi o primeiro, foi o domingo seguinte que eu casei. Eu casei no sábado, domingo de manhã, tinha ceia e eu não fui no culto. Em 20 anos, 3 cultos eu perdi no domingo à noite. São escolhas que você faz, ou desculpas que você dá. Você escolhe. A insatisfação de Paulo levava ele a correr atrás de uma vida melhor com Cristo. O problema da igreja é que nós estamos muito satisfeitos com o que temos de Cristo e insatisfeitos demais com as coisas que nos faltam lá de fora. Eu preciso trabalhar mais para pintar minha casa. Eu preciso, pastor, trabalhar mais para comprar minha casa, para comprar um carro. Eu preciso trabalhar, ganhar mais dinheiro, pastor, para poder fazer um investimento, para poder investir no meu negócio, ganhar mais clientes, passear com a minha família. Aí eu te pergunto, que dia que você vai entender? Que dia que você vai descobrir que você precisa mais de Deus para a sua vida? Eu resumo o ser humano da seguinte maneira: como? Um ser totalmente satisfeito espiritualmente e insatisfeito materialmente. Porque nós sempre corremos mais atrás das coisas desse mundo do que das coisas de Deus. Paulo está afirmando aqui que ele não havia alcançado, nem materialmente e espiritualmente, mas ele continuava a correr. Ele não desistiu da sua corrida, da sua caminhada cristã. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele havia sido conquistado por Cristo. E isso aqui é maravilhoso. Paulo não desistiu da sua corrida, mesmo não recebendo tudo que ele gostaria de receber. Ao passo que muita gente hoje sai da igreja porque Deus não deu para ele o que ele sonhava.
Sabe qual que é a razão disso? Essas pessoas nunca foram conquistadas por Cristo. Esse é o segredo. Pastor, o que é isso? Elas nunca se converteram de verdade. Dura realidade, mas precisamos ouvir. Os seus hábitos são os mesmos. Os desejos dessas pessoas, os valores que elas têm, são os mesmos. Agora, quando uma pessoa ela é conquistada por Cristo, isso significa que ela é convencida sobre os termos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Presta atenção, uma pessoa que é conquistada por Cristo, os valores da eternidade passam a ser mais importantes do que qualquer coisa dessa terra. Se alguma coisa tem te tirado da igreja, é sinal de que Deus, de que Cristo ainda não conquistou o seu coração totalmente para Ele. Se alguma coisa leva você a dar uma desculpa para assumir um compromisso maior com o Senhor, isso aí é que te conquista, não Cristo. Quem não é conquistado por Cristo, valoriza as coisas do mundo mais do que as coisas eternas. É isso que Paulo está dizendo, que coisa profunda isso. Eu não quero dizer que Deus não quer fazer você prosperar na terra, que Deus não quer te abençoar financeiramente falando, mas escuta uma coisa: ganhar muito dinheiro, adquirir bens materiais é bênção de Deus, mas não é a finalidade dessa vida, não é o propósito eterno de Deus para você. A finalidade de alguém que foi conquistado por Cristo é valorizar de fato o que Deus valoriza, as coisas espirituais. Só que quando eu vejo tantos cristãos correndo atrás de tanta coisa, campanha, desesperado atrás de corrente, corre tanto atrás de corrente que acaba ficando amarrado. Tanta corrente que ele quer participar. Corrente da prosperidade, corrente do sal grosso, corrente do desencalhamento do amor, corrente daquilo, corrente daquilo. Daqui a pouco ele está tão acorrentado que ele não consegue andar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todas as correntes que te amarram. A palavra de Deus. Então, meu querido, a insatisfação é o primeiro ponto que Paulo nos ensina. Mas não para por aí. Segundo lugar, pastor, como é que eu posso ter uma vida espiritualmente abençoada? Paulo teve atitudes. Tem gente que tem de tudo para ser feliz na vida, só falta ele ter atitude. Paulo diz assim: uma coisa eu faço, verso 13, parte B. Escuta uma coisa, querido, o Evangelho de Jesus, ele é um livro de prática, não é só de teoria. Tiago 1:22, a Bíblia diz que quem não pratica aquilo que ele ouve, engana a si mesmo. Já leu isso na Bíblia? Não adianta você ouvir e não praticar aquilo que é ensinado. Na verdade, eu falo que o Evangelho de Jesus hoje se tornou algo muito postado e pouco vivido. Como as pessoas postam mensagem de Jesus? Já percebeu? Como as pessoas postam coisas a respeito de Deus, mas vivem muito pouco. E atitude, meu querido, fala de mudança. Atitude fala de você olhar para a sua volta e olhar e dizer assim: olha, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Eu não posso continuar da maneira que eu estou. Eu não posso terminar 2018 da maneira que eu estou. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. O problema das pessoas é que elas sempre deixam para amanhã. Amanhã eu ligo, amanhã eu resolvo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu vou atrás, amanhã eu pago aquela conta, amanhã. E Deus não manda ajuda para quem não está disposto a se esforçar.
Já viu aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga? Acredito que nasceu, quem sabe, dessa palavra. Paulo disse: uma coisa eu faço, ou seja, eu já tomei uma atitude. Olha o que a Bíblia conta em Lucas 19. Ela fala sobre a história de um homem chamado Zaqueu. Jesus vai à casa de Zaqueu e diz a Bíblia assim no verso 8, que Zaqueu levantou-se. E ele disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Presta atenção, Senhor. Jesus chegou na casa de Zaqueu, ensinou a palavra de Deus para Zaqueu, pregou para Zaqueu, confrontou Zaqueu. Zaqueu naquele dia, uma só mensagem. A Bíblia diz que ele levantou-se, pôs-se de pé diante de Jesus. Jesus, eu vou devolver aquilo que eu defraudei das pessoas. Jesus, olha, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu olhou e disse para Jesus: eu dou. Zaqueu, ele não disse assim: eu vou fazer. Não, eu faço. Porque muitas pessoas que dizem que vão fazer, não fazem coisa nenhuma. Nós estamos terminando o ano de 2018. Quantas coisas você disse que ia fazer para Deus esse ano e você não fez? Você disse no dia 1º de janeiro: esse ano eu me batizo. Até hoje, já está chegando novembro. Você disse: olha, esse ano eu vou liderar uma célula na igreja. Esse ano eu vou ajudar na obra de Deus, eu vou me tornar obreiro, eu vou orar mais, eu vou, e até agora não foi. E a sua vida continua do mesmo jeito, entra ano, sai ano. Só que Deus requer de nós uma coisa nessa noite. O que, pastor? Atitude. Deus requer do seu povo ação, como foi no caso de Moisés, de frente ao Mar Vermelho. Êxodo 14:15. Moisés conduzia o povo pelo deserto, e o povo começou a murmurar quando eles viram os egípcios: olha, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Nós éramos felizes lá, poderíamos estar lá servindo a eles, comendo as comidas de lá. A Bíblia diz que Moisés manda o povo se aquietar, e Deus daria o livramento. Só que Deus vem, olha para Moisés e cobra uma atitude dele também, e diz: ei, Moisés, estenda o seu cajado. E Deus olha para ele e diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você, Moisés, levanta a tua vara, estende a sua mão. Ou seja, aquilo que é de responsabilidade sua de fazer, Deus não faz. Sabe, querido, qual que é a minha maior dificuldade que às vezes eu enfrento quando eu dou um aconselhamento para as pessoas? Falta de atitude com aquilo que a gente fala. De janeiro para cá, em 10 meses, eu tenho uma lista que eu faço de todos os atendimentos, de todas as visitas que eu faço na casa das pessoas. Tudo anotado, data, o assunto que eu conversei, tudo. Eu tenho a minha pauta de trabalho pessoal que eu faço. De janeiro para cá, eu visitei 32 casas de pessoas da igreja, que não são da igreja, aqui em Painhos. De janeiro para cá, eu atendi 81 pessoas, dando aconselhamento pastoral. Em 10 meses. Sabe qual que é a minha maior tristeza? Porque a grande parte dessas pessoas não fazem aquilo que a gente ensina. 81 pessoas que eu me sentei, gastei tempo, houve aconselhamentos que foram 2 horas e meia, sentado, falando com a pessoa.
Só que falta atitude da parte dela. Elas ouvem ali os meus conselhos, mas não colocam em prática aquilo que a palavra ensina que elas devem fazer. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sua vida vai continuar do mesmo jeito. É por isso que a sua vida não vai para frente. Eu me assento com um casal, converso com um casal, e aí eu falo assim: meu irmão, você precisa mudar isso aqui. Minha irmã, você precisa mudar isso aqui. Daqui 3 meses estão eles batendo no meu gabinete, no pastor, nós estamos com o mesmo problema. Não adianta eu falar se você não colocar em prática aquilo que a gente ensina. Vai continuar do mesmo jeito. Pastor não resolve problema de ninguém. Olha isso aqui, querido. A oração, presta atenção, ela é algo muito importante, essencial. Mas aqui Deus está mandando Moisés parar de orar e tomar uma atitude. Moisés, por que você está clamando para mim? Diga ao povo que marcha, estenda a sua mão, levanta a tua vara, faz alguma coisa, Moisés. Tem gente que está orando, mas não toma uma atitude. Você vai orar até cair os dentes e não vai mudar nada. Porque tem coisa que Deus está esperando você fazer, você assumir uma posição. Na verdade, a grande maioria das pessoas sabem o que tem que fazer, mas elas ficam orando para tentar ganhar tempo, ou às vezes pensa que pode mudar a vontade de Deus acerca daquele assunto. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Se você está orando por alguma coisa, você sabe o que você tem que fazer, não perde seu tempo orando mais não, muda, age. Toma uma atitude como Paulo. Hoje é dia de você fazer uma escolha de mudar. Hoje é dia de você olhar e falar assim: olha, eu escolho fazer essa mudança hoje. Não deixa mais para amanhã. Agora, além de outras coisas que Paulo fez, Paulo ele toma uma atitude que nos ensina muito nessa noite. O que, pastor? Terceiro lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: aprenda a esquecer. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer ter uma vida alegre? Quer ter uma vida abençoada espiritualmente? Talvez a melhor decisão que você tome hoje para a sua vida, a melhor atitude que você deve tomar diante de tal problema, diante dessa decepção, diante desse prejuízo, é esquecer. Porque enquanto você não esquecer o que te fizeram no passado, seu futuro vai continuar enterrado. Você não vai prosperar. Do que Paulo está dizendo, pastor, sobre esquecer? Tudo que te faz mal. Uma amizade que te fez mal, corte isso da sua vida. Problemas que você passou, decepções amorosas que você sofreu, coisas que te aconteceram. A palavra esquecer que Paulo diz aqui, traz à nossa mente a seguinte coisa: é você não ser controlado pelo passado. Quando você esquece, significa que aquilo não vai governar o seu presente, muito menos o seu futuro. Não é você ter amnésia, mas é você não permitir mais que as suas decepções atrapalhem de você ser feliz amanhã. Eu sei que você pode ter sofrido, você pode ter passado por uma decepção, mas Deus tem coisa melhor para você amanhã. O que te aconteceu no passado não pode determinar como vai ser o seu futuro. É Deus quem sabe como é que vai ser o seu futuro. O problema é que você não entrega isso nas mãos de Deus. Sabe, eu já vivi muita experiência negativa no passado, mas isso não vai determinar o que eu vou viver no meu futuro em Deus.
Essas experiências não são para matar o meu futuro, são para me ensinar a fazer as escolhas certas. Se eu fiz uma escolha errada no passado, que me frustrou, que me magoou, agora eu vou fazer diferente. Eu vou esquecer, porque Deus tem uma nova vida preparada para mim. Só que tem gente que não sabe esquecer. Tem gente que guarda rancor. Tem gente que diz: eu não perdoo, pastor. Fica preso no que aconteceu, e por causa disso você nunca melhora de vida. Por causa disso é que a sua vida não vai. É como aquele cachorro que está preso ao osso. Você já viu? Tenta tomar um osso da boca de um cachorro para você ver. Ele não aceita. E tem crente que é assim também. Deus quer perdoar ele, Deus quer ajudar ele a vencer, mas ele: não, eu não aceito. Eu não perdoo fulano, enquanto ele não me pagar até o último. Ele vai ver comigo, ele vai sofrer as consequências. Não, ele vai pagar tudo que ele me fez. Ah, vai. Sabe quem vai ter o futuro interrompido? Você mesmo. Sabe, querido, as experiências são para me ajudar a fazer a escolha certa. Eu me refiro a isso aqui, a você esquecer até sobre os seus pecados. Se você pecou e se arrependeu, esqueça. Abandone essa culpa. Se você fez e se arrependeu, pague, enfrente o que você tem que enfrentar, receba as consequências, mas de cabeça erguida. Você é filho de Deus. O diabo não tem poder para te destruir, é você que destrói a si mesmo. Tem muita gente que peca e abandona Jesus, medo de enfrentar a situação. Querido, nós não precisamos ser controlados pelos pecados passados, ou por fracassos do passado. Lamentações 3, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Que maravilha. Se você pecou e se arrependeu, posso te dar um conselho hoje? Esqueça. Até Deus já esqueceu. Para de se culpar por tudo que acontece. Só que o passado que você não esquece, ele te impede de você viver o futuro que você sonha. Toma cuidado com isso. Se existe uma pessoa que tinha motivos para esquecer o passado, esse alguém era Paulo. Paulo, ele havia segurado as vestes daquele que morreu apedrejado. Primeiro mártir da igreja, Estevão. Atos capítulo 7, versículos 57 e 58, a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Agora eu te faço uma pergunta: imagine se Paulo ficasse se lamentando por aquilo a vida toda. Imagine se Paulo: eu consenti na morte dele, eu açoitei muitos cristãos, eu bati em muita gente, eu não sou digno. Paulo diz: eu vou esquecer de tudo isso e eu vou prosseguir. Ao invés de eu ficar lamentando o que eu fiz, eu vou deixar Deus usar minha vida para salvar muitas outras vidas que não conhecem a Cristo. Eu vou seguir a minha caminhada. Com certeza Paulo se arrependeu de ter consentido na morte de Estevão, e é por isso que ele disse: eu vou me esquecer. Estevão morreu por minha causa, agora eu vou livrar muita gente da morte. É isso que Paulo decide fazer. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Se você quer ter uma vida abençoada, próspera, espiritualmente falando, fala para quem está do seu lado assim: esquece, meu irmão. O que passou, passou. O problema é que tem muita coisa que passou, mas continua viva dentro de muita gente. O problema já foi resolvido, mas dentro dela não foi. Esqueça. Mas não para por aí. Quarto lugar.
Pastor, qual é o quarto conselho que Paulo nos dá para termos uma vida espiritualmente abençoada? Diga comigo assim: determinação. Paulo fala no verso 14: prossigo. A palavra prossigo significa que Paulo estava colocando todos os esforços dele na vida cristã. Paulo disse que o seu objetivo era continuar conhecendo cada vez mais a Cristo. E isso consumia todas as energias de Paulo. Deixa eu te contar uma coisa, querido. A nossa vida cristã, ela precisa ser intensa. Todas as pessoas que não têm intensidade no seu relacionamento com Deus, mais cedo ou mais tarde eles se afastam do Senhor. Qualquer coisa é motivo para ele parar, para ele desanimar, para ele entristecer. Querido, nós precisamos dar o nosso melhor, ser cada dia melhor. Quando Paulo faz essa comparação de um atleta, ele está querendo trazer essa mensagem para nós, porque um atleta, quando ele treina para uma competição, ele abre mão de tudo para vencer e para chegar em primeiro lugar na linha de chegada. Ele abre mão de descanso, ele abre mão de prazeres. É assim ou não é quando você quer passar num vestibular? A pessoa estuda, faz cursinho, às vezes come com o prato ali na mão e o livro do lado, tudo para que ela consiga alcançar. Ela se isola dos amigos, ela se dedica inteiramente àquilo que ela está determinada a alcançar. Na vida cristã não é diferente. Como é que você pode pensar que você vai alcançar uma comunhão genuína, verdadeira com Deus, se você não está disposto a abrir mão de determinadas coisas? Engano seu. Talvez o que você tem vivido, eu preguei aqui terça-feira, no nosso celulão. Deus me deu uma palavra muito linda. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não passa de um religioso, não tem nenhuma comunhão com o Pai. Vem na igreja, a vida dele não muda, e como a vida dele não muda, ele também não é capaz de mudar ninguém lá fora. Vive uma religiosidade. O atleta, ele se dedica em comer, treinar e dormir, não é assim? Só isso que ele faz. Ele come, treina e dorme. Na vida cristã, Paulo compara isso também. Comer significa você se alimentar da palavra de Deus. Treinar significa você se esforçar, você ser determinado para alcançar o que você quer, para alcançar uma comunhão que você nunca viveu com Deus. Ei, meu querido, você precisa terminar o ano de 2018 tendo uma vida de oração como você nunca teve. Só você vai determinar. Eu não posso fazer isso por você. Dormir significa você descansar em Deus. Porque depois de você comer, se alimentar e fazer a sua parte, só resta você descansar e deixar Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. O atleta, ele come, dorme e treina, porque ele é determinado. Tem crente que é assim também. Ele come e dorme, e come de novo. Só sabe comer, mas ele não coloca em prática aquilo que ele recebe. E aí eu te faço uma pergunta: você quer vencer em Deus? Seja determinado em abandonar aquilo que te afasta dele. Se você não for um cristão determinado a continuar sua caminhada com Deus, assim que você sair do culto aqui, alguém vai te ligar e vai falar: fulano, passa aqui, tem um churrasquinho aqui em casa e uma geladinha aqui para nós. Se você não tiver determinação,
você pega essa palavra, joga ela toda no lixo e vai beber uma cerveja com seus colegas. É assim ou não é? Se você não tiver determinação, você sai daqui agora de um culto como esse e vai transar com seu namorado. Se você não tiver determinação, você sai daqui agora e vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus. E aí eu termino te falando do quinto ponto que Paulo diz. Diga comigo assim: disciplina. Paulo era um homem disciplinado. E se você quer ter uma vida espiritual, próspera, abençoada, você precisa ser disciplinado. Quando um atleta ele deixa de cumprir as regras de uma competição, ele pode ser desclassificado. Na vida cristã, querido, nós também precisamos ter disciplina. O problema da igreja é que nós começamos o ano muito bem. Só que lá para o mês de fevereiro, março, já esqueceu tudo. Lembra da sua carta para Deus que você apresentou no dia 31 de dezembro de 2017? Quanta coisa você escreveu nela, você não colocou nada em prática. Ou talvez você começou e no mês de março você já desanimou. Eu sei que viver uma vida cristã, uma caminhada cristã perfeita pode ser muito difícil. Às vezes a gente sente que está longe demais da perfeição, que não estamos nunca agradando a Deus. Eu sei que é difícil, querido. Mas Paulo menciona aqui a perfeição no sentido de ser maduro, não de não pecar, não de não falhar, não de não cometer erros. Ele era maduro espiritualmente. E ele precisava ter disciplina. E a Bíblia nos exorta a sermos cristãos disciplinados, a termos disciplina no nosso compromisso com Cristo, com a palavra de Deus. Escuta uma coisa, a Bíblia nos dá 3 exemplos. Primeiro, ela fala da disciplina do cristão como um soldado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de se agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, se assim alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo está falando aqui, querido, que a gente aprende com um soldado a perseverar no sofrimento, a ter disciplina na hora do sofrimento. Todo soldado rala, sofre, mas o soldado sem disciplina, ele sofre muito mais, porque ele vai sofrer as consequências da indisciplina dele, ele vai ser punido. E Paulo traz uma verdade aqui para nós: o soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Pensa comigo. Será que existe alguma coisa na sua vida que você está embaraçado? Tem gente que consegue fazer a vida dele virar um bolo. Você não sabe por onde que você puxa o fiozinho para desvendar aquele mistério, de tanta coisa embaraçada que tem. Ele está enrolado no casamento, enrolado nas finanças, enrolado na família, enrolado no trabalho, com problema com o vizinho, problema de tudo quanto é tipo. Gente que leva uma vida embaraçada não pode ser considerado um soldado legítimo do exército de Cristo. Paulo faz a segunda comparação, a disciplina do crente como atleta, o texto que nós lemos. E ele também fala em 2 Timóteo 2, versículo 6, da disciplina do cristão como agricultor. Ele fala: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quem tem disciplina e persevera, se esforça, vai colher os frutos do seu trabalho. E aí eu quero terminar te dizendo isso.
Falei com você sobre 5 pontos muito importantes que Paulo fala e traz para nos levar a ter uma vida espiritualmente abençoada, uma vida melhor, alegre. Mas o principal segredo, eu termino falando sobre isso, para você ter uma caminhada alegre e abençoada, é você caminhar com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o principal. Filipenses 3, verso 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Talvez na sua tradução está esterco, para que possa ganhar a Cristo. Escuta uma coisa, quando Paulo, depois de Paulo ter conquistado tudo, ele diz que tudo aquilo que ele conquistou era perda comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Que coisa maravilhosa. Eu quero fechar te dizendo só isso. O relacionamento de uma pessoa com Cristo, querido, deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Agora eu te pergunto, será que existe algo acima de Cristo na sua vida? Paulo termina o texto que nós lemos falando sobre a linha de chegada. Essa linha de chegada, querido, presta atenção nisso. Essa linha de chegada é o ponto de onde nós partimos. Paulo está usando a linguagem de um maratonista. Entenda uma coisa, de onde nós partirmos, da eternidade, é para lá que nós vamos voltar. Você veio do céu. Você precisa entender isso. É lá que está a sua linha de chegada na eternidade. Lembra aí comigo da corrida que realiza-se todo ano em São Paulo, chamada Corrida de São Silvestre. Alguém já viu essa corrida? Os atletas saem da Avenida Paulista, em frente à Fundação Casper Libero, onde ficam os organizadores daquele evento. E quando eles voltam, eles chegam no mesmo lugar, porque a nossa linha de chegada é a mesma linha de partida. Jesus trouxe você a esse mundo para você viver uma vida cheia da graça dele, cheia da bênção dele. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você continue caminhando nos meus caminhos, nos meus princípios, porque o mesmo lugar de onde você partiu é o mesmo lugar para onde você deve chegar. Agora eu termino te fazendo uma pergunta. Eu vim de Deus, é para lá que eu devo ir. Agora, será que a sua corrida está te levando para a sua linha de partida? Será que a vida que você tem levado nessa terra, atrás do que você tem corrido, das suas coisas ou das coisas do reino? O que você tem valorizado mais, as suas coisas ou as coisas do reino? E isso responde a essa pergunta: para onde você está indo? Para a sua linha de partida? Filipenses 3:20. A Bíblia diz assim. Fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar lendo esse texto. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas.
Levanta a sua mão para o alto, diga comigo assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Alguém aqui espera esse dia glorioso? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Você pode ter uma vida muito abençoada nessa terra. Você pode ter uma vida muito próspera nessa terra. Você pode ter muito dinheiro nessa terra e tudo que ele pode comprar. Mas se existe algo que o seu dinheiro não pode comprar, é a sua vida eterna. Se existe algo que o seu dinheiro não pode levar você, é para a eternidade com Jesus Cristo. Ele voltará de lá para buscar o seu povo, mas só aqueles que o aguardam ansiosamente. As suas atitudes dizem se você o aguarda ou se você tem vivido uma vida totalmente afastada dele aqui. E sabe o que é que a Bíblia diz? Se eu e você esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todo o ser humano, de toda a criatura. Se você acha que Deus te trouxe para você ser abençoado, se você acha que Deus te trouxe para dentro dessa igreja para você ter uma vida rica, você pode até alcançar a riqueza, mas o motivo principal não é para isso. Nós estamos caminhando e correndo a maratona que vai nos levar à eternidade. Então, nós saímos de lá um dia e é para lá que nós vamos voltar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça.